Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Charlie X, 1966. O espaço surge isolado, suspenso no vazio, sustentado por estruturas metálicas que reverberam cada passo. Um jovem ocupa esse território sem referências humanas, moldado apenas pela repetição mecânica e pela ausência de limites. Seus gestos são precisos demais, seu olhar excessivamente atento. Quando a nave se aproxima, o encontro não acontece como acolhimento, mas como intrusão. Vozes, ordens e movimentos rompem o equilíbrio artificial que jamais foi testado pela frustração. A convivência se estabelece sob vigilância silenciosa. Charlie observa James Kirk com admiração intensa, quase devocional, tentando imitar posturas, entonações, decisões. Spock, por sua vez, mantém distância analítica, examinando cada reação com atenção clínica. Pequenos episódios de desconforto emergem, risos deslocados, reações exageradas, silêncios impostos. A tripulação começa a sentir que algo responde de forma invisível às emoções de Charlie. Com o passar do tempo, o ambiente se torna opressivo. Pessoas desaparecem subitamente, emoções são corrigidas à força. O medo se infiltra nos corredores, não como pânico aberto, mas como tensão constante. Kirk oscila entre autoridade e tentativa de acolhimento. Spock observa padrões, registra anomalias, alerta para riscos crescentes. O espaço inteiro parece curvar-se à instabilidade psíquica de um único centro. Quando a contenção se torna inevitável, a ruptura ocorre sem catarse. O isolamento retorna, agora imposto. O silêncio final não traz alívio, apenas a consciência de que algo foi interrompido antes de poder se transformar. Charlie permanece diante de Kirk, atento a cada palavra. O capitão explica regras simples, limites claros, com tom firme, mas cuidadoso. Spock observa em silêncio, braços cruzados, avaliando microexpressões, pausas, reações. O ambiente é estável apenas na aparência. Algo pulsa por baixo da superfície. Um comentário casual gera riso excessivo. Um olhar de reprovação provoca silêncio imediato. A mesma cena se adensa. A presença de Charlie altera o ritmo do espaço. Sons parecem abafados. A iluminação ganha rigidez quase clínica. Spock percebe padrões estatísticos improváveis nos eventos recentes, enquanto Kirk sente intuitivamente que está diante de algo que exige mais do que autoridade. Forças ocultas começam a se mover, ainda sem forma definida, mas já irreversíveis. O inconsciente mais profundo, irracional e desconhecido manifesta-se na capacidade absoluta de Charlie de moldar a realidade sem mediação simbólica. Essa força ativa o arquétipo da criança divina, não como promessa de renovação, mas como potência primordial sem estrutura ética, e o arquétipo do mago, expressando o poder criador dissociado de responsabilidade. A ativação desses arquétipos produz efeitos imediatos. Kirk experimenta tensão entre liderança e empatia, enquanto Spock reage com o aumento da vigilância lógica, percebendo que a consciência coletiva da tripulação está sendo invadida por um campo psíquico instável. O si mesmo se manifesta de forma silenciosa e distante através da oposição complementar entre Kirk e Spock.
Kirk representa a tentativa intuitiva de integração relacional. Spock, o princípio regulador da lógica e da observação ética. O chamado à totalidade surge nas decisões hesitantes de Kirk e nas advertências precisas de Spock, mas não encontra ressonância interna em Charlie, cuja estrutura psíquica não comporta ainda a integração. Os corredores estreitos, a iluminação fria, os sons metálicos repetitivos e a ausência de elementos orgânicos expressam o inconsciente não diferenciado. A trilha sonora rarefeita e os silêncios prolongados funcionam como manifestações diretas da esterilidade simbólica onde emoções não encontram linguagem. Nada ali é neutro. Tudo reflete contenção artificial de forças psíquicas brutas. Mal sabia Charlie que aquilo que parecia admiração era já dependência absoluta. Pouco imaginava Kirk que sua empatia seria testada além dos limites da liderança racional. Os deslocamentos se intensificam. Charlie tenta se aproximar de Kirk com gestos cada vez mais possessivos, buscando aprovação constante. Spock passa a intervir com maior frequência, apontando inconsistências, riscos e padrões de escalada. Relações se rompem, escolhas tornam-se irreversíveis e o espaço coletivo perde sua estabilidade. Gestos retornam deformados. O sorriso vira ameaça. O silêncio se transforma em punição. Kirk tenta reafirmar a autoridade, mas percebe que comandos já não operam da mesma forma. Spock observa que cada frustração sofrida por Charlie gera distorções diretas na realidade, criando um ciclo de reforço perigoso. A instabilidade externa reflete um conflito interno em ebulição. Charlie já não diferencia desejo de necessidade. O mundo existe apenas como extensão de seu estado emocional. Os mecanismos de defesa do ego de Charlie se expressam por controle absoluto, negação da alteridade e racionalização infantil do próprio poder. Ele tenta adaptar o ambiente à sua carência afetiva, falhando repetidamente. Cada falha intensifica a erupção das forças inconscientes, colocando Kirk em posição de confronto direto e Spock como observador crítico que reconhece a iminência do colapso. A sombra se manifesta nos impulsos cruéis, nas reações desproporcionais, nas escolhas moralmente ambíguas que passam a governar atitudes e relações. Conteúdos reprimidos de abandono e medo passam a dirigir decisões. Spock identifica que, sem integração ao si mesmo, esses conteúdos continuarão produzindo o crescimento ininterrupto do sofrimento psíquico, tanto em Charlie quanto no grupo. A trajetória dialoga com mitos como Phaetonte, que perde o controle da carruagem solar por não suportar sua potência, e Prometeu, cujo dom sem mediação ética provoca punição e isolamento. Esses mitos ecoam diretamente na tensão entre poder, limite e responsabilidade vivida por Kirk e observada por Spock. O clima se torna definitivo. Kirk confronta Charlie com firmeza inédita, reconhecendo que empatia sem limite tornou-se risco coletivo. Spock sustenta a decisão com lógica implacável, demonstrando que não há mais espaço para a tentativa de adaptação progressiva. O gesto final não é violento, mas absoluto. Elementos do início retornam transfigurados. O isolamento inicial reaparece como destino imposto. O silêncio que antes era ignorância torna-se consciência dolorosa. O espaço volta a ser vazio, agora carregado de memória. O peso do percurso se impõe sem redenção. Nada é curado, algo apenas é contido. O processo de individuação fracassa de forma inequívoca. Charlie não integra suas forças ao imaginário simbólico necessário à totalidade psíquica. Kirk reconhece a perda como falha ética inevitável. Spock compreende-a como consequência lógica de uma psique sem estrutura simbólica. A separação não representa a integração, mas suspensão permanente do desenvolvimento. Complexos afetivos ligados à onipotência infantil e ao abandono condicionam cada decisão final de Charlie.
Esses núcleos autônomos determinam repetições e selam o destino irreversível do exílio psíquico. O símbolo vivo emerge no afastamento silencioso, no olhar final que não compreende. Sua potência ultrapassa qualquer explicação racional simples, permanecendo como imagem inquietante de um poder que não encontrou forma. A alquimia simbólica não se completa. O que poderia ser transformação se cristaliza como advertência distópica. Quando a lógica de Spock e a ética de Kirk não encontram terreno psíquico para a integração, resta apenas a contenção. O mal-estar não é individual, mas coletivo, espelhando o medo humano diante daquilo que cria sem compreender. E talvez o mais perturbador seja reconhecer que esse vazio não se fecha. Ele persiste, ecoando além do silêncio, lembrando que nem toda consciência alcança a totalidade. Algumas apenas revelam o custo de ignorar a sombra. Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Charlie X, 1966.